Alô, torcida proletária! Vamos juntos no seu coração! É no peito e na raça e vamos subir dragão! Salve, salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel e estamos começando a edição de número 34 do podcast Bancada Azulina, o pré-jogo da volta das quartas de final da Série C de 2019, também conhecido como mata-mata do acesso. Ipiranga versus Confiança, que acontecerá no próximo sábado, 7 de setembro, no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, no Rio Grande do Sul. E para falar desse jogo, desse confronto, eu tô aqui com bancada cheia e deixa eu apresentar os meus colegas. Começando com Carla Ferreira. E aí, Carla, o que você tá fazendo para segurar a ansiedade até sábado? Tô com boa noite, bom dia, boa tarde para quem estiver ouvindo. Tá tudo bem, graças a Deus aqui, tirando essa ansiedade, né? Mas é como eu disse, tô tranquila, só tô comendo tudo que aparece, tudo que me derem, tudo que eu pegar nas mesas. Fora isso, tá tudo bem. Vendo todas as notícias na internet, no WhatsApp e conversando com os amigos, porque cada um segura o outro, né? E é isso. Beleza, Carla. Também tá aqui comigo Ari Júnior. E aí, Ari, como é que tá a sua semana? Como é que tá de ansiedade? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos ouvem. Eu tô tranquilo pra variar, né? Eu acho até que a semana passou bem rápido. Amanhã já é sexta, então vamos lá, vamos pra esse jogo. Eu acho que o Confiança só tem uma chance, botar a bola no chão e jogar futebol. A gente vai voltar de lá contra a Vitória. 1-0. Para controlar, realmente, como o Carla falou, a gente conversa com um amigo, conversa com outro. Geralmente todo mundo tá bem ansioso. Confiança jogou Série B tem muito tempo já. Eu acho que eu era quinta série no Salesiano. Então é isso aí. Beleza. Fábio Luiz. E aí, Fábio? Já chegou sábado, já começou o jogo. Como é que tá a semana? Boa noite, Mike. Boa noite aí, bom dia, boa tarde aí para todos que estiverem nos ouvindo, pessoal da bancada. Uma semana meio tensa, Mike, porque no domingo, quando eu e Lucas e os demais colegas fizemos a aquisição das passagens para Erechim, eu cometi uma falha e errei meu nome, cara. Coloquei o... A ansiedade é tão grande que, em vez de colocar o sobrenome, eu coloquei o nome do meio. Eu passei a semana toda tentando resolver isso, uma tensão terrível. Aliada a isso, a ansiedade do jogo. Mas, graças a Deus, já tá tudo resolvido e agora o foco é no jogo do sábado. E tenho certeza que nós vamos chegar lá. A Confiança fizer o papel que fez aqui no sábado, se impor. Somos um time que temos uma história bem maior que a do Ipiranga, mas respeitando sempre o adversário. Nada que um 0-0 não nos deixe satisfeitos. No demais, aguardar, né? O momento do jogo e torcer que as coisas aconteçam da forma como todos nós desejamos e sonhamos. Muito bem, meu amigo, muito bem. Jones Ribeiro, e aí, Jones, como é que tá a sua semana? Como é que tá segurando a ansiedade para sábado? E aí, Lu, e aí, Mike, demais companheiros de bancada, bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá nos ouvindo. Eu até que tento, sabe, Mike, descolar, esquecer um pouco do jogo. O problema é que eu trabalho com um rapaz, talvez você conheça, chama-se Lucas Oliva. Aí não tem como eu esquecer, velho. É impossível, trabalhando na mesma sala, o assunto Confiança hegemonizou a minha semana. Só se falou de Confiança. Ainda temos a sexta-feira, amanhã ele não vai estar lá por razões óbvias, mas mesmo assim o Confiança não sai da mente. Muito bem. E falando em Lucas Oliva, e aí, além de atrapalhar Jones no trabalho, o que é que você tá fazendo para aguentar essa semana? Mike, a vitória de sábado, eu fiquei muito louco. Tomei a cerveja do mundo todo, emendei com o domingo. Aí eu falei, não, vou fazer agora essa semana um retiro espiritual, né? Então desde segunda-feira eu tô sem beber, mas eu queria avisar que acabando bancada, eu vou começar a beber até domingo, sem parar. E pra ver se relaxa, porque, rapaz, tô com aquela respiração intermitente, aqui na região daqui da nuca, meio que contraída, meio que travada, tá um desconforto aqui. Atenção, né? É uma ansiedade muito grande, mas confio muito no nosso time, nos nossos jogadores, no nosso comandante, nos profissionais que estão lá. Acabei de ver agora a live aqui da TV Dragão, mandar um abraço aí para
pra Mikael e pra André, que trouxeram as imagens aí do hotel lá de Chapecó, onde o Dragão tá hospedado, né? Entrevista com o nosso Leão na lateral direita, Thiago Enes. Mas a ansiedade é muito grande, né? Amanhã estamos indo pra Erechim, volta das 5 da manhã, vamos pegar um voo. E vai ser histórico. Já tem proletário já lá em Erechim, já tem proletário que já comprou ingresso, já falou com o porteiro do estádio, o porteiro deixou entrar, os proletários já foram na arquibancada, já olharam, já tiraram foto, já fizeram vídeo, e esperar que o Confiança faça um grande jogo no sábado, que o clima esteja ameno, que hoje ainda é quinta-feira e tá um frio grande ali na região de Erechim, mas as previsões é que daqui para sábado o tempo melhore e na hora do jogo esteja 23, 24 graus. E torcer que o time de Erechim esteja tão perdido como a equipe esportiva da Radiodifusão, né? Porque eu nunca vi uns jornalistas tão perdidos, né? Falaram que a folha do Confiança tá 700 mil mês, falaram que só iam 10 a 30 torcedores do Confiança. Eu nunca vi uns radialistas tão desinformados. Então, tomara que essa confusão também reflita no time do Erechim e que o Dragão, no final dos 90 minutos, se saia classificado e coroado com essa grande conquista. Muito bem, meu amigo. E fechando a bancada, Vinícius Ribeiro. E aí, Vinícius, como tá a sua semana? Como você faz sua receita para segurar a ansiedade até sábado? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para quem nos ouve, né? Saudações Azulino. Um forte abraço a todos os companheiros de bancada. Eu, sinceramente, não estou ansioso, não. Só quero saber de uma coisa. Já é sábado? Já chegou a hora do jogo? 17 horas? Beleza. Vamos lá começar esse pré-jogo. Fazendo um resumo, a gente fez o Bancada Azulina 33, a gente falou de como foi o jogo aqui em Aracaju. E só recapitulando, a gente venceu aqui por 1-0, jogou bem, dominou a partida, poderia ter feito mais gols, não fizemos e levamos uma vantagem mínima e perigosa para Erechim. Em caso de vitória por um gol de diferença do Ipiranga, o jogo vai a pênaltis. Mais que isso, o Erechim sobe. Empate ou vitória do Confiança, por qualquer placar, nós subiremos de divisão. E aí vamos começar com Carla, que foi a primeira apresentada. E aí, Carla, o que a gente deve fazer para garantir esse acesso? Entrar pensando no empate ou tá tudo zerado, precisamos vencer desesperadamente para o acesso? Então, né, Mike, eu acredito que a gente não deve entrar desesperado, mas a gente tem que entrar forte, a gente tem que entrar pressionando, a gente tem que entrar cheirando o cangote mesmo, sabe? Marcando bem, apertando, não apertando tanto a saída de bola, mas não deixando eles confortáveis para jogar. Assim, para mim esse é o ponto. Não deixar confortável para jogar. É fazer eles se sentirem desconfortáveis em todo momento, né? E buscar criar jogadas para que a gente consiga ter uma vantagem melhor. Porque a gente tem uma vantagem, mas a gente não pode utilizar essa vantagem, que, como você disse mesmo, é curta, é uma vantagem de 1-0. A gente já pode ver que vantagens maiores já fizeram com que fossem revertidas. Então a gente tem que ter na cabeça que é uma vantagem, mas que não é uma vantagem enorme, né? Então tem que buscar sim mais um gol para nos dar um conforto e tal, e segurar a defesa para não levar nenhum gol. No fim de tudo, a gente só pensa em quê? Humildade, sabe? Entrar com o pé no chão, entrar focado, entrar pressionando. É isso que eu espero ver de início, principalmente no início da partida contra o Ipiranga no sábado. Muito bem, Carla. Ari, o Ipiranga fez 10 partidas nessa Série C dentro do Colosso da Lagoa. Ele fez 9 partidas, desculpa, ele venceu 4, perdeu 2, empatou 3, ou seja, de 9 partidas, 5 foram os resultados que nós precisamos, derrota ou vitória, e 4 foram os resultados que eles precisam. Curiosamente, em todos esses jogos eles venceram por uma diferença acima de 2 gols. Como fazer para usar a estatística a nosso favor? O que o Confiança deve fazer para segurar esse placar ou ainda vencer logo o Ipiranga? Como eu disse no início, né? Para mim o Confiança só tem uma chance. O Confiança vai botar a bola uma vantagem de um gol, não vai dar certo, entendeu? Confiança é tocar a bola, colocar a bola no chão, jogar, não entrar no jogo deles, né? Que eu creio que eles vão
vão investir muito em bola aérea, porque é um time alto e forte. E eu usaria uma estratégia de tentar surpreender eles no início, porque eu creio que eles estão esperando que a gente vai se retrancar no início, né? Eu usaria uma estratégia de tentar logo um gol no início do jogo e a partir daí verificaria a forma como eles iriam jogar, mas realmente, como a Carla disse mais uma vez, é humildade, cada um pega o seu, coloca a bola no chão, porque ela com a Confiança provou que com a bola no chão, Confiança é mais time. Aí eu creio que sim, eu creio que dá até pra gente ganhar lá de novo. 1-0, tá bom de novo. Muito bem. Agora eu quero aproveitar a fala de Ari e falar com o Fábio. Fábio, como fazer para botar essa bola no chão e surpreender o Ipiranga sem Ítalo, que foi o nosso principal jogador no jogo aqui no Batistão, fez o gol, a jogada do gol da vitória. Como você entraria, qual esquema você usaria se você fosse Daniel Paulista para substituir Ítalo dentro dessa característica que a Ari tanto pontuou? Então, eu acredito que Confiança, ele fez um jogo muito seguro, um jogo muito coletivo, né? Eu acho que o Ítalo, como a imprensa de Erechim está comemorando a ausência dele, nós estamos lamentando, é óbvio, porque Ítalo tem crescido a cada dia que se passa, né? O futebol de Ítalo tem crescido, ele tem amadurecido, mas assim, o futebol ele é feito dessas dificuldades, né? E nós temos que superar essa dificuldade e essa grande ausência do Ítalo. Paralelo à questão de Ítalo, nós temos também um crescimento muito grande do Ari Moura, né? O Ari Moura, ele tem entrado muito bem. Eu lembro que no podcast que nós gravamos logo após aquele jogo contra o Santa Cruz, no qual o Ari Moura foi muito criticado, e eu falava naquela oportunidade que o Ari Moura, embora tenha tomado as decisões erradas naquele jogo, ele criou as oportunidades e o Confiança era carente disso. O Confiança tinha muita dificuldade na criação. E ele, de lá para cá, ele veio crescendo. Ari hoje é uma peça fundamental na equipe do Confiança. E eu creio que, independente do esquema tático que o Daniel possa vir a adotar, né, acredito que o Vila deve entrar, muito provavelmente. E temos também a opção do Marcelinho. Então nós temos algumas opções, vai ficar muito a critério do que o Daniel Paulista pretende, né? Mas eu creio que o Confiança foi muito superior à equipe do Ipiranga. Ela foi muito consciente daquilo que se propôs a fazer, né? Muito obediente taticamente. Ali, somente eu creio que Everton não teve uma das grandes atuações, mas também não foi das piores, foi um dos poucos, teve um pouco fora ali da curva, mas assim, independente do que Daniel venha a optar taticamente, eu acredito que a grande virtude do Confiança, como foi no sábado, é o coletivo. O coletivo do Confiança é dobrar a marcação, né? O time, como foi dito aí pelo colega Ari, ele vive de bolas alçadas na área. Eu fui testemunha ocular de 3 jogos do Ipiranga na Série C e vi muita dificuldade do Ipiranga nos seus domínios em propor o jogo. É claro que se trata de uma final, de uma decisão e que tudo pode acontecer, o imponderável pode acontecer, existem questões de pressões da Federação Gaúcha, embora a arbitragem seja uma arbitragem da FIFA. Mas assim, o Confiança tem que ter muito cuidado com essas bolas, essas faltas na entrada da área, as bolas de escanteio. O Confiança conseguiu neutralizar essas bolas aéreas. Muito difícil esse time, eu acredito, conquistar uma vitória diante do Confiança, com aquela aplicação que o Confiança vem demonstrando em campo. E eu acredito muito que ele deva entrar com o Vila, né? E no segundo tempo, talvez com o Marcelinho, eu acredito que ele vá por esse caminho. Mas, vamos ver, vamos aguardar e ver o que é que o Daniel vai definir e torcer que estejamos numa tarde e noite brilhosa, né? E que tenhamos essa tão sonhada e inédita conquista, não só do Confiança, mas do futebol sergipano, né? Nós merecemos esse acesso, lutamos bastante por isso. Não é à toa que vão vários torcedores para Erechim, como fizemos em Sorocaba. Então,
só um time que tem essa torcida, ele não pode deixar de participar, de ter a oportunidade de ter esse acesso para a Série B. Eu lembro que em Sorocaba, Lucas foi comigo também, e lá as pessoas admiradas com aquela torcida que estava num jogo do acesso onde o time perdeu de 2-0 dentro. Então é coisa realmente de encher os olhos. E fomos considerados por eles a torcida que de fora maior no estádio, exceto os grandes de São Paulo, no qual eles estão acostumados a jogar. Então, essa torcida mais do que nunca merece. Eu creio, tenho muita fé que vamos superar todas as dificuldades, todos os obstáculos e vamos sair sim com essa classificação no sábado. Muito bem, Fábio, muito bem. De fato, a nossa torcida merece tudo isso. Pelo resultado do jogo de ida, nunca esteve tão perto desse acesso. Espero que ele se confirme. E entrou aqui no meio do programa a Ellen Graça. E aí, Ellen, como é que você tá? Como tá passando a semana? O que é que você tá fazendo para segurar a ansiedade? Oi, galera! Então, Boa segurar a noite. ansiedade é incrível, né? Segurar a ansiedade eu acho que é missão impossível. Acabei de comentar com um amigo agora que tem horas que eu tô trabalhando, eu paro e fico pensando assim, meu Deus, já é sábado. Meu Deus, hoje já é quinta. Minha Nossa Senhora, a gente tá muito perto do acesso. Meu Deus, o que eu faço? Dá aquele friozinho na barriga, tipo dor de barriga de prova. Muito bem. Continuando o papo aqui, Fábio falou da volta de Vila. Eu quero chamar Jones na conversa. E Jones, você acha que com a volta de Vila, Flávio sai do time e volta ao esquema anterior, com Amaral fazendo o volante de ofício sozinho, ou ele mantém os dois volantes e na ausência de Ítalo bota a Vila ali no meio para fazer um papel de transição? Se ele colocar o Vila para fazer esse papel de transição, a gente vai ficar muito provavelmente muito aberto, porque ele vai necessariamente fazer uma escolha um pouco mais ofensiva lá para frente, para o lugar do Ítalo, no posicionamento, ainda que a alteração seja a saída de Ítalo pelo cartão, pela entrada de Vila. Porque você, além de entrar o Rafael, você teria que deslocar o Everton para a posição do Ítalo, para manter o mesmo esquema de jogo. Eu não sei se ele vai fazer isso, tenho dúvidas. Eu, particularmente, acho que é o mais provável, se o Vila for jogar no lugar do Flávio, ele colocar o Luan, o Simon e o Anderson com 3 zagueiros. E aí você compensa um pouco, porque você ganha um pouco de estatura nas bolas elevadas. Quando a gente estiver atacando, você pode sair, geralmente é o Anderson, para fazer o segundo volante lá, e aí você dá até um pouco mais de liberdade para o Vila fazer essa transição, porque ele é um jogador de condução de bola, e o Everton se aproximar um pouco mais da área. O problema que eu também vejo nessa escalação é que você tende a chamar mais o Ipiranga para dentro do nosso campo. E isso é um problema. Quanto mais ele ficar afastado nesse jogo, melhor, porque senão ele vai ganhando confiança, ganhando vontade, sentindo bem na partida, se sentindo confortável na partida. Isso vai nos prejudicar. Eu, particularmente, ainda acho que o ideal é manter o esquema. Tá dando certo até agora. Eu faria uma alteração sim. Eu colocaria o Marcelinho no lugar do Ítalo, que não vai poder jogar. E eu ainda tenho uma dúvida se eu deixaria Luan e Simon. Mas eu ainda acho que o Anderson tem que jogar por várias razões. Uma delas, que ele é muito bom de cabeça, tá numa fase muito boa de fazer gol. Fez o gol da classificação, né? Aquele gol 2-2, eu entraria com o Anderson. Mas se fosse para escolher, se eu desse as camisas amanhã, melhor, sábado, eu daria sim a camisa ao Marcelinho, ganharia em velocidade. Eu tô com o Ari, acho que a gente precisa surpreender no início. Eles, inevitavelmente, na minha opinião, eles vão vir para cima. E o Ipiranga tem sim uma dificuldade em criar jogada. Quando ele precisou, na minha opinião, o único jogo que o Ipiranga jogou em casa, precisando vencer, foi o jogo contra o Boa Esporte. Na penúltima rodada da primeira fase, eles perderam de 1-0. Porque eles precisaram propor com mais força a partida. E eles não têm esse cacuete, muito pelo que eu disse no último podcast, na minha opinião, quanto treinador, que se reconhece como um treinador da escola gaúcha e que afirma que vai manter sempre o mesmo esquema de jogo. Mas é inevitável sair para esse jogo, porque eles já largam perdendo de 1-0 dentro de casa. É muito provável que eles tenham um público que eles não têm
como de costume, lá no Poço da Lagoa. Alguns falam em 15 mil, outros em 18 mil. Para mim não importa, eu acho que o campo vai estar cheio, tem muita gente, e eles vão se sentir pressionados, como todos os times sempre. E ainda, além disso, é um público que costumeiramente não está no estádio. Então, às vezes, não tem a mesma até a paciência do torcedor de verdade, aquele que está sempre nos jogos acompanhando, que lá deve ser cerca de 800, que é a média, que é um pouquinho mais, mas que são esses que estão acostumados. O torcedor que chega agora nesse momento, lá eles chamam de turista, aqui a gente chama de modinha, eles têm pouca paciência, o torcedor consumidor, ele quer logo o resultado imediato. É nisso que a gente tem que atacar e surpreender no início da partida, na minha opinião, concordo com o Ari, é a melhor alternativa. Muito bem, meu amigo, muito bem. E Lucas, o que você acha que Daniel, dentro dessa possibilidade do Ipiranga sair mais para o jogo, o que é que o Daniel tem que proteger mais? Qual o lado do campo que você acha mais frágil ali, que a gente precisa fazer uma proteção maior? Seria ali a lateral esquerda do Michel? Enfim, o que você acha que a gente deve se preocupar nos 20 primeiros minutos de jogo? Mike, a lateral esquerda com o Michel, porque o Enes, ele tá muito bem, não tá passando nada ali pela direita. E vide o jogo de sábado aqui no Batistão, né? As poucas vezes que o Ipiranga tentou nos atacar foi pelo lado de Michel. E Michel muito bem, deu conta do recado, às vezes um pouco isolado ali, mas ele conseguiu se virar e fazer os desarmes. Mas com certeza o canarinho lá do Ipiranga vai vir com tudo para cima do Confiança. Só que time de futebol tem aquela questão do DNA, né? O Ipiranga, ele passou o campeonato todo sendo reativo, aquele time fechado, o técnico Fabiano Dait, né? Todo aquele negócio assim de fechar o time os primeiros 45 minutos, começa o segundo tempo fechado para abrir nos 30 minutos finais. Dessa vez, nesse jogo decisivo de sábado, eu acredito que eles vão tentar fazer alguma coisa diferente, mas sem muita técnica. Eu acho que é mais aquela questão do abafa mesmo, de buscar escanteios sequenciais, buscar faltas ao redor da grande área do Confiança, para meter essa bola na área e com a imposição da força física, do jogo aéreo, tentar abrir o placar. Então, eu penso que Daniel, como aqui no Batistão, ele pensou bem aquele início de jogada com o Everton vindo pegar a bola. Eu penso que dessa mesma maneira, estava até conversando com o Jones durante a semana, eu acho muito difícil essa escalação de sábado para Daniel. Espero que ele, como sempre Carla fala, ele tire novamente esse leite de pedra. Eita pedra que tem leite, né? Porque essa ausência de Ítalo é uma situação muito complicada para se resolver, porque você tem Everton, que conhecidamente joga pela esquerda, mas eu tentaria fazer alguma coisa para você ligar Everton a Ari. Que Everton vem, pega essa bola e busca o passe pro Ari. Que o Ari Moura tá muito bem, muito confiante ali na região, futebol catarinense, jogou no Metropolitano, no Marcílio Dias, tem o nível de atuação dele sim, lá em Erechim, o Ari Moura. E eu buscaria uma forma, no caso do Daniel, né, de Everton vir pegar a bola para começar as jogadas. O Confiança tem que ficar com a bola e manter essa bola na intermediária, no meio campo e no campo do Ipiranga, porque se o Confiança se fechar em si, que eu acho que não acredito, como eu também estava conversando com meu cunhado Felipe Leite, ele falou, o Confiança jogou o campeonato todo jogando, em nenhum momento foi jogar na retranca, fora de casa. Então não é agora no jogo derradeiro, no jogo vai jogar diferente. Então Confiança vai sair pro jogo. Então que a jogada, o início de jogada continue com o Everton, mas que Daniel ache alguma forma que Everton converse com Ari. Que Ari tá muito bem pela direita. Esse jogo vai ter essa peculiaridade. O Confiança tem as opções todas na direita. E durante toda essa temporada, o forte do Dragão foi a esquerda, com o Ítalo, com o Everton, né? Mas dessa vez você tem o Ari Moura, você tem a opção do Marcelinho para entrar, você tem o Enes que está muito bem. Então a direita do Confiança está muito forte. E eu pensei a semana toda e não cheguei a uma conclusão de quem eu colocaria no lugar de Ítalo, né? Para fazer aquela ponta esquerda ali do Dragão. Mas tô com o Jones e tô com o Ari. Jones no sentido de que eu manteria
o esquema que jogou aqui no Batistão, sem maiores alterações estruturais, e tô com Ari no sentido que o Confiança tem que buscar surpreender um pouco, né? Que o campo vai estar cheio, a torcida vai tentar empurrar nesse início, e o Confiança tem que tentar jogar um pouco, um balde de água ali naquele colosso da Lagoa. Então, eu penso assim, tem que reforçar um pouco a linha esquerda. Se a gente jogar com o Amaral e com o Flávio, que Flávio caia pra lá para dar um apoio mais pro Michel e tentar dobrar ali e fechar um pouquinho mais lá nosso lado esquerdo, Mike. Beleza, Lucas. E Vinícius? Diante de tantas informações, vai pra cima, defende, seremos pressionados, precisamos reagir. Como manter esse equilíbrio entre se defender, que a gente vai ser atacado mais do que fomos aqui, até porque nós esperamos uma postura diferente do Ipiranga, e aí teremos o contra-ataque, mas por outro lado também teremos que pressionar para evitar esse abafa. Como conseguir, onde buscar esse equilíbrio para que tenha o contra-ataque na hora certa e pressione na hora certa também? Então, Mike, na verdade, esse tem sido o principal quebra-cabeça da torcida azulina, né, nessa semana. Creio que seja também a principal dor de cabeça de Daniel Paulista. Mas eu acho que um jogador que pode dar o equilíbrio se entrar, né, e aí seria minha escolha para substituir Ítalo, não necessariamente na posição de Ítalo, mas na vaga que sobra, seria o Rafael Villa, porque o Rafael Villa, ele volta bem, né? Ele defende bem, então acho que seria aquele cara que dá o gás lá atrás e dá o gás na frente. Só que aí tem um problema. Villa vem de 3 semanas sem jogar, jogou parte do último jogo, e aí não tá com condicionamento físico lá em cima. Então acho que pode ser um problema no segundo tempo com relação à condição física de Villa, mas eu acho que deve entrar com o Villa, né? É um jogador que tem muita qualidade, mesmo, né? Joga muito, então eu acho que deveria entrar com o Villa, né? E aí fazendo uma... Eu, na verdade, Mike, eu mudaria um pouco o esquema. Eu acho que nesse momento o Confiança entraria mais num 4-4-2 do que o esquema que com Tite centralizado e 2 pontas, porque eu acho que a gente precisa se fechar um pouco mais. O Ipiranga, mesmo que ele tenha dificuldades de sair, né, propor o jogo, como nos colocou agora mesmo, com relação ao jogo do Boa, porque foi o único jogo que ele jogou em casa que tinha que ganhar todo jeito, ele perdeu, né? E isso também é um reflexo da campanha dele dentro de casa. Dos 9 jogos, dos 9, em 5 oportunidades eles tiveram resultados que, se fossem conosco, nos favoreciam, né? Foram 3 derrotas e 2 empates. Em compensação, a nossa campanha fora de casa é inversamente proporcional a deles, né? De dentro de casa. São 5 resultados que nos favoreceriam contra 4 que seriam favoráveis ao Ipiranga. Então, eu acho que o jogador que poderia dar esse equilíbrio seria Rafael Villa e mudaria o esquema. Eu arriscaria algo diferente. Eu acho que a gente precisa ser diferente agora, né? Eu acho que a gente teve problemas durante a competição por nossa repetição de esquema. Eu acho que todo mundo já sabia como jogar. E dessa vez funcionou novamente. Eu acho que até porque o Ipiranga era do outro grupo, não estava acostumado a jogar com a gente. E aí pode ter funcionado. Mas eu acho que seria o momento agora da gente, já que tem essa peculiaridade da saída de Ítalo, seria o momento da gente inovar e mudar um pouco o esquema. Muito bem, Vinícius. E para fechar essa primeira rodada, Ellen, Vinícius fala da gente usar o 4-4-2, evitar que Tito fique lá na frente, mas o que você acha? Não seria melhor que Tito ficasse um pouco mais enfiado entre os zagueiros, até para segurar mais o ataque deles, ou Tito flutuando renderia mais? Então, ai meu Deus, tá ouvindo? Tô ouvindo, pode falar. Então, Mike, eu acredito o seguinte, eu acho que foi no outro podcast, não lembro se foi Vinícius ou se foi Jones que comentou algo do tipo que a cultura do Ipiranga é jogar na retranca, e eu acho que dessa vez eles vão tentar atacar, e lógico que acho que falaram agora, nesse mesmo podcast que a gente tá falando agora, que eles só jogaram uma vez pela vitória contra o Boa, não foi isso? E não ganharam. Isso já mostra que vai desestabilizar.
o fato deles terem que sair atrás do gol, que é para marcar, para pontuar, vai destabilizar o time, porque a cultura deles é totalmente errada, não, meu Deus. É totalmente diferente, é aquela parada na retranca total. Acho que não precisa nem você entender muito de futebol para perceber. Tito é um jogador que, entre os zagueiros dele, eu não sei pela minha visão, lógico, se funcionaria bem. Mas eu acho que, como agora eu não sei se foi Jones que falou que, e Lucas concordou, foi Jones, que pra Daniel manter o time. Agora, Vila é certeza? Eu não vi esses dias os jornais pra esse jogo. Vila é certeza, pelo menos pro banco. Entendi. Bicho, eu acredito que mantendo o Tito no lugar que ele tava no último jogo, pra mim tá de boa. Ele conseguiu mostrar muita desenvoltura, apesar de eu estar meio cismada com ele esse ano, né? Vou começar a cornetar, bicho. Não tem jeito. Mas eu acredito que onde ele jogou no jogo passado, ele funcionou. Agora, eu não sei se tinha essa dinâmica, né, dele com o Ítalo, se isso vai interferir de alguma forma. Mas se Daniel manter o mesmo time, dando alguma mexida ali nessa falta que Ítalo vai fazer... Daniel é inteligente, bicho. É como é um memezinho de Daniel que vocês falam, que Mike botou até no Twitter. Em Daniel, we trust. We trust, é isso mesmo. Beleza. Então, meio que percorremos todas as nuances dos jogos, e aí eu vou começar a fazer perguntas abertas. Fala. Alô? Então, o técnico do Ipiranga, ele falou na rádio lá de Erechim, que muitos questionaram por que ele não atacou o Juventude. Ele disse, tem um esquema de jogo e vou manter esse esquema o tempo todo. Se por acaso ele usar essa tática lá e querer amarrar o jogo pra tentar, enfim, vou fazer um gol a qualquer momento aqui, vamos enervar o Confiança. O que ele deveria fazer, já que tá todo mundo esperando que o Confiança, ou que o Erechim que o Ipiranga venha pra cima? Quem se dispõe a responder essa pergunta? Mike, aí é aquela questão. Se o Ipiranga não atacar, como o futebol não tem a falta de combatividade, né? É aquela coisa, 0x0, velho. É 0x0, entendeu? Porque um time que em casa, ele não se propõe a atacar um jogo que ele precisa vencer, né? Aí já seria demais. Mas é possível porque ele realmente disse isso, que não abriria a mão. Mas, agora falando sério, se ele não atacar, reforça a tese de que é melhor jogar do jeito que jogou aqui no Batistão, com o mesmo esquema. E com o máximo de peças possível. Porque é como se a gente estivesse jogando apenas o segundo tempo. A gente teve um jogo que foi o primeiro tempo da decisão, e se chegar lá o mesmo cenário, é melhor ainda jogar, na minha opinião, com a mesma escalação. É claro que vai ter que ter alterações, porque existem ausências, mas o máximo possível, o mesmo esquema que jogamos aqui. Até porque se você tira o Flávio e bota o Vila, é o mesmo esquema, que ele joga na mesma posição, apenas que o Vila tem uma transição melhor. O Flávio é um jogador mais de passe e um Vila de condução de bola. Mas, Jones, depois que Vinícius falou no 4-4-2, eu fiquei pensando aqui, realmente podia ser interessante com Tito e Ari lá na frente, né, o 9 e o 11, e o Vila naquela segunda linha no lado direito, né, você teria um lado direito muito forte, né, com o Vila trabalhando ali junto com o Ari, buscando Tito, e aí povoaria mais meio, né? Eu acho que Vinícius nesse sentido tem razão, eu não tinha pensado nisso, porque se a gente manter o esquema que a gente jogou aqui no Batistão, com duas pontas, realmente fica aberto, né? Fica aberto. E acho que não vale a pena, porque vale a pena você manter as duas pontas quando você tem um cara extra classe como é o Ítalo, né? Que o jogo todo passa por ele e quase todas as jogadas ele dá sequência às jogadas. Então, quando o Vinícius falou do 4-4-2 com duas linhas, o problema é você mudar a forma que você está jogando no jogo derradeiro, né? No jogo decisivo. No jogo decisivo você tem que manter o que está sendo feito, né? Os jogadores já assimilam e fazem o que já está pensando em fazer. É isso, e eu acredito, me metendo já completamente, eu acredito que Daniel Paulista não deve fazer grandes alterações assim, em esquema e tal, porque ele demonstra isso durante todo o campeonato, né? Ele teve dificuldades por exemplo, ele teve falta de atletas. Claro que não, eu não lembro se aconteceu com Ítalo, mas ele tentou manter o time e estudar a substituição. É tanto que a gente vira e mexe elogia
a forma como ele mexe no time, né? Normalmente no segundo tempo e tal. Eu não creio que ele vai fazer uma mudança assim de esquema, sabe? Eu creio que ele vai tentar ajustar para deixar como vinha jogando e como jogou. E aí, a partir dependendo da forma como o Ipiranga se coloque, aí ele deve ter o plano B e tal. Assim, é o que eu acho. Ainda sobre propor o esquema 4-4-2, né? Com Vila ali pela direita, né, a gente ganharia muita tabela e muita velocidade do lado direito, né? A gente sabe que são dois jogadores muito habilidosos. Vila é muito habilidoso também, né? Então acho que ganharia muito ali do lado direito, né? E seria uma surpresa, porque as jogadas de tabela, de ultrapassagem do Confiança geralmente são do lado esquerdo, que são as tabelas entre Ítalo e Everton. E aí a gente estaria com um fator surpresa que seriam as tabelas pelo lado esquerdo, teríamos o fator surpresa pelo lado direito com Ari e Rafael Vila tendo uma aproximação ali entre os dois. Então acho que seria interessante, sendo que Rafael Vila chega muito bem na frente, né? Ele finaliza bem, é um cara que faz gol, né? Então acho que seria interessante, muito interessante, né, esse esquema. Mas é aquele negócio, né? A gente aqui tá só especulando, buscando formas, mas Jimmy Neutron é quem resolve a parada, né? Mas assim, eu acho que seria interessante arriscar esse 4-4-2 aí, com essa aproximação entre Rafael Vila e Ari Moura ali pela direita. Seria bem interessante. Mike. Opa, fala, Jones. Veja só, os esquemas do futebol, eles funcionam muito mais para quando o time está sendo atacado do que quando ele está atacando. Claro que tem uma relação com o ataque, mas ele funciona muito mais quando o time está sendo agredido. O 4-4-2 é um esquema que particularmente eu gosto, porque é algo que você erra menos, porque os jogadores já são mais acostumados a jogar no 4-4-2. Ainda são mais acostumados a jogar no 4-4-2 no Brasil. Tem esse problema que já levantaram, que é da alteração do esquema tático agora. É um problema. A Confiança joga chama de 4-1-4-1, né? É a Amaral ali na frente, uma linha mais ou menos de 4 e um atacante, um centroavante, o Ítalo ou o Renan Góes. Esse é um problema. O outro problema, que esse para mim é mais difícil de se resolver, é porque no 4-4-2, primeiro, a característica do jogador não pode ser a característica de Ari. Quando você joga no 4-4-2, você tem que ter dois atacantes. Ari não é um atacante. Ari é um jogador de beirada, boa habilidade, de drible fácil, mas ele não é um jogador para jogar com os zagueiros de costa o tempo todo. Ele não, na minha opinião, ele não funciona muito bem assim. O 4-4-2, os dois lá não tem hierarquia não, são dois atacantes mesmo, atacantes natos. Esse é um problema. O outro problema é que no 4-4-2, se você marca assim, é um esquema que defensivamente ele é muito mais ofensivo do que o 4-1-4-1. Por quê? Porque você vai deixar dois atacantes lá na frente. Então você vai despovoar o meio. E quando você despovoa o meio, você tem a vantagem que você recuperar a bola. Você vai conseguir atacar com mais facilidade, mas também você se expõe mais. Eu acho que tem que ser um risco calculado. Na minha opinião, o Confiança tem que jogar no risco calculado. Nem se expõe demais, nem se fecha demais. Senão vai tomar pressão. Então, eu vejo esses problemas, né? O fato de você mudar o esquema, o Ari não tem uma característica boa. Se você for pensar num 4-4-2 nesse sentido, é muito melhor você tirar o Ari ou colocar o Ari no lugar do Ari Moura e colocar o Renan no jogo, do que jogar com o Ari enfiado, que aí você perde a habilidade dele, perde a velocidade para ele poder jogar de costas. E também, no momento defensivo, você ficaria um pouco mais aberto. Beleza. Quando a gente falava de 4-4-2, eu lembrei do jogo contra o Sampaio, a volta do mata-mata da Copa do Nordeste. A gente jogou no 4-4-2 com Tito e Ari na frente. Depois sai Tito e entra Renan, que faz até o segundo gol do Confiança. Então, ainda que o momento do Confiança tenha sido completamente adverso naquele momento, inclusive a gente falava que foi o jogo da virada de chave. Depois daquele jogo tudo aconteceu, mas o Confiança jogou nesse esquema de 4-4-2 com Ari e Tito na frente, e aí a gente conseguiu segurar muito a pressão do Sampaio e ainda marcou 2 gols. Tudo bem que era outro Sampaio, mas enfim, aquele Sampaio, pela camisa e por tudo que ele já vinha prestando, ainda era superior a esse Ipiranga. Seria um parâmetro para esse jogo de sábado? Mike, só para não ficar muito rebate mais rapidinho, até porque esse foi um tema do nosso conselho editorial aí durante a semana. Na minha opinião, nesse jogo contra o Sampaio, a gente jogou no mesmo esquema que a gente joga hoje. As peças eram diferentes. Como é que a gente joga? A gente joga lá com Amaral e Flávio, que
continuam jogando hoje, só que Flávio no posicionamento de hoje é do Everton e o Vila do lado direito. Então já era a 30, só que a 30 era Everton no lugar, era Flávio no lugar que hoje é de Everton, e Vila naquele lugar que ele ficou a maior parte do campeonato. A diferença é que ele jogava com Felipe Lima nessa época, no lugar de Ítalo. Ele jogava com Felipe Lima. Mas o esquema é o mesmo. Quando é que Felipe Lima sai? No jogo contra o ABC aqui, que ele se machuca. E o Bruninho também se machuca. É ali que entram Ítalo e Marcelinho, naquele jogo, naquele 3x0. Everton não estava naquele jogo do Sampaio. O Everton estreou contra o ABC. Então é isso que eu tô dizendo. O Everton não estava. O posicionamento era o mesmo, mas as peças eram diferentes. Era Amaral, Flávio no lugar de Everton e Vila no lugar onde ele sempre jogou. E hoje quem tá jogando é Flávio, mas é no lugar que ele sempre jogou. E no lugar de Ítalo era Felipe Lima, mas era o mesmo posicionamento. Eu ia falar que dentro da normalidade, nesse jogo eu entraria com o Felipe, mas como o ano dele não foi nada dentro da normalidade, né? A verdade, cara, mais uma vez eu vou para aquele discurso, né? Que o nosso treinador esteja iluminado, né, que faça a escolha certa. A gente até citou aí 3 opções boas, né? Eu creio essa opção do Rafael Vila também é bem interessante, mas também não sei como é que ele tá, que ele vem de uma contusão grave, né? Não sei se ele vai aguentar jogar lá o tempo todo. O treinador também creio que vai pensar nisso para não perder uma substituição, né? Mas certo de que quem entrar vai fazer o melhor e que vai dar tudo certo, né? Vai dar tudo certo. A gente tá esperando por isso. Exatamente, Ari. Eu sinceramente estou muito confiante, né? Redundante, mas estou muito confiante, assim, e eu confio muito mesmo em Daniel Paulista. Eu acredito, e bem na fé mesmo, e no trabalho, né, que ele desenvolveu durante toda a temporada. Eu acredito que ele vai encontrar uma boa opção pra gente nesse jogo e a gente vai sair de lá vitorioso e na Série B. Bem, meus camaradas, alguém tem mais alguma coisa a complementar? Podemos fechar a conta, passar a régua. Eu só queria, Mike, acrescentar que uma coisa que acredito que a gente não tem tocado muito no assunto, mas a imprensa de Erechim tem tocado demais. Gente, eles precisam de 2 gols. Não é apenas um resultado simples que vai colocar eles na Série B. 1-0 vai para a loteria dos pênaltis. Então, assim, eles lá têm comentado muito que precisa de 2-0. E isso eu acredito que seja o pensamento do time também, do seu técnico. Eles precisam de 2 gols. E se esse for realmente o pensamento deles, vai facilitar o trabalho pra gente, porque eles são, de fato, não péssimo, mas um mandante não tão bom, e ao mesmo tempo não sabem propor jogo, e fazer gol é a coisa mais difícil do mundo. Então, isso vai ajudar o Confiança. E se o Confiança souber aproveitar as oportunidades que tem, o que não pode, é acontecer o que aconteceu aqui, de perder gol somente de frente pro goleiro, né? Renan perdeu um gol daquele, o Ari não, ele fez a jogada, o goleiro defendeu, é diferente. Então, assim, ele não pode perder essas oportunidades. É um momento de deu a oportunidade de ir lá e fechar o caixão, meu irmão. Não pode se dar o luxo de estar errando. Tinha de errar, já errou. Agora nós temos que aproveitar as mínimas oportunidades que nós tivermos. E eu acredito que nós vamos ter e não vão ser pouco. A não ser, claro, que aconteça uma tragédia, que eu duvido muito que isso aconteça. O time está muito focado e vamos lá. Vamos rumo ao acesso. Ô Mike, amanhã acontece o último treino do Dragão em Chapecó. Depois do almoço, o Confiança já se dirige à cidade de Erechim, que fica perto de Chapecó, e já dorme na cidade do jogo. Eu acho que o Confiança tem que estar preparado para qualquer situação que possa acontecer. Se estiver fazendo frio, que se tenha segunda pele, que se tenha luva, que se tenha camisa de manga comprida. Parece que a WA mandou confeccionar camisas para essa situação de frio. Eles já estão usando na viagem essas roupas de frio. O Confiança tem que se preparar para um eventual pênalti, piranga. O goleiro deles é o verdadeiro destaque do time. O David é o verdadeiro destaque. Então, amanhã, que Daniel Paulista treine cobranças de pênaltis, que nossos jogadores estejam afiados para bater forte, rasteiro no canto, entendeu? E que Genivaldo também estude os batedores do Erechim. Parece que nesse acesso que eles tiveram no Gauchão, eles disputaram algumas partidas nos pênaltis, passaram nos pênaltis
Então, O próprio acesso à Série C foi nos pênaltis, né? Contra o Caldense. que a equipe técnica do Confiança busque essas imagens, faça esses estudos. Confiança tem que estar preparado para todas as situações. Frio, pênaltis e até mesmo fazer um grande primeiro tempo e abrir o placar do jogo. Acho que se o Dragão abrir o placar do jogo, a gente já... Eu não coloco os dois pés na Série B, mas você... Um pé já tá. Você levanta o pé vai em direção à Série B. E a torcida vai fazer sua parte. A gente vai colocar entre 100 a 150 proletários lá. Vamos fazer muita zoada, tenha certeza disso. E convidar aí a massa proletária. Quem quiser me seguir no Instagram, Lucão NB, a partir das 5 da manhã, amanhã já vou começar a fazer as lives, junto com o Fabão aí, com o Alezinho, com o Ítalo. A gente vai mostrar toda a viagem para vocês e o clima aí desse jogo. Muito bem, meus amigos. Mike. Mais alguém tem algo para complementar? Fala. Mike, eu só falar só da questão do psicológico, né? Trabalhar bastante psicológico nesses últimos 2 dias aí. Porque é o seguinte... se o jogo ficar amarrado, Confiança precisa entender que quem vai estar enervado é o time do Ipiranga. O jogo amarrado, o resultado é nosso. Então, Confiança tem que estar com a cabeça bem tranquila, né? Nessas horas a gente vai jogar para ganhar, mas tem que estar com o regulamento muito bem embaixo do braço para saber a hora de dosar, né? De ir mais, de segurar mais, de cozinhar o galo, de atacar mais, enfim. Saber a dose certa no momento certo do jogo. Então, lembrar que o jogo, quando se tiver amarrado, se tiver difícil, vai enervar o Ipiranga. Então, que eles sintam a pressão, que eles se sintam pressionados e que a gente jogue com leveza, a gente jogue com alegria do jeito que a gente sabe jogar. Outra coisa, a arbitragem é FIFA, né? Rafael Claus, que muitos consideram o melhor árbitro do Brasil na atualidade. Então esquece o árbitro, o cara vai fazer o trabalho dele e que os jogadores se preocupem em marcar, se posicionar da maneira correta, como deve se posicionar, e deixa os gaúchos se enervarem, brigarem com o árbitro, tomarem cartão e serem expulsos. Bem, fala, Jones. Só um recado para os jogadores. A gente já está em 2019, né? Parece pouca coisa, mas a gente já está vivendo já quase 1/5 de um século, né? Esse século XXI. Nós que, alguns aqui da bancada, começamos a acompanhar o Confiança ainda no século passado, século, por incrível que pareça, né? Temos um confronto Confiança e Erechim. Esse, certamente, é o maior jogo da história do Erechim, mas esse não é o maior jogo da história do Confiança. Nós temos uma história... Apesar de mais novos, temos mais história no futebol brasileiro. Porém, seguramente, é o maior jogo deste século. E 20 anos já se passaram. A gente teve uma conquista enorme em 2014 com acesso da Série D para a Série C. O Kivel, por exemplo, que está no nosso elenco, infelizmente se machucou. Até hoje é lembrado por aquele feito, aquele gol nos acréscimos contra o Distanciano, que nos leva para a final do campeonato. E depois nós chegamos onde chegamos. Ele tem música com o Zé Paulo, tem música com o Edivan. Então, jogadores, é uma oportunidade de entrar na história de um clube importante do futebol brasileiro e que pode alçar voos mais altos. Quem não quer ser lembrado, quem não quer ser festejado, quem não quer ter uma música com seu nome? Essa é a oportunidade. São 90 minutos que vão... A gente vai ter outras oportunidades, se não der certo, no que eu não acredito. Mas são 90 minutos para entrar para a história do maior time do estado de Sergipe. Honrem essa camisa. Muito bem. Com essa mensagem de Jones, eu me despeço aqui dos meus amigos e amigas de bancada. Você azulino, azulina, torcedor nordestino, nordestina, torcedor do Brasil inteiro, inclusive torcedores do Ipiranga, estão aqui. Muito obrigado por ter nos chegado até aqui nesse podcast. A torcida do Confiança, você vê a gente em quase uma hora, tantas dúvidas e tanta ansiedade, tanto coração na mão por esse jogo. Imagine quem está dentro de campo. Então vamos ter paciência, vamos pensar que ali estão seres humanos que estão jogando no seu limite e que eles farão de tudo para trazer esse acesso para a gente e que está muito perto, mas também pode não acontecer. Então que a gente esteja preparado para tudo, lembrando que somos seres humanos e que a nossa paixão ela continuará, assim como diz o nosso hino, que a luta do Confiança continuará. Só agradecer mais uma vez, saudações proletárias e fui! Pra cima,